Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação: Mário Kertz. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento Sistema Fé Comércio, transformando vidas. E SESI. SESI é saúde. Saúde é com o SESI. Jovens de todos os estados brasileiros já escreveram capítulos de suas vidas na Escola Sesc de Ensino Médio. Educação gratuita dedicada à formação. Alô, pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês, sobretudo a partir de agora, este vasto, querido interior da Bahia está todo ligado aqui. Que bom. Tá dando repetição aí, pessoal da técnica da Metrópole, o eco nem grande nem pequeno. Só assim, já dei uma risadinha ali. Eu agora vou conversar com uma pessoa, rapaz, muito querida e cada dia mais admirada, viu? Pode me chamar de puxa-saco, eu estou me lixando na idade que eu estou. Eu vou conversar com o governador da Bahia, Rui Costa, e vou começar dizendo o seguinte, governador. Sexta-feira passada, eu literalmente me emocionei, como tenho me emocionado com a sua ação no estado da Bahia e o trabalho conjunto com o prefeito ACM Neto. Segunda-feira eu conversei com o doutor Drauzio Varela e puxei esse assunto. E ele, rapaz, falou da admiração profunda de ver dois políticos de campos de oposição em pensamentos, em partidos e tudo, mas que estavam unidos, trabalhando corretamente, com colaboração, sem disputa,
disputa de vaidade nem nada. E eu, naquele dia, para mim ficou claro uma coisa, governador Rui Costa. Os líderes, a gente sabe, se forjam na dificuldade. Porque é fácil ser líder quando está tudo bonzinho. E hoje a Bahia tem 2 grandes líderes. E nós não podemos perder esses líderes. Cada um seguindo o seu caminho depois, cada um prestando o seu serviço, cada um com o seu pensamento, com o seu partido. Mas que coisa boa, neste momento que o Brasil vive esta loucura, não é? Nós termos líderes sérios, comprometidos, honestos, envolvidos e sabendo afastar a política para o bem comum, e depois, na hora que a gente voltar à política, que volte. Portanto, Rui Costa, meu querido amigo, grande governador, receba o meu afeto, o meu abraço, a minha admiração, e é um prazer muito bom, pena que não seja pessoalmente, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar, a Deus querer. Seja muito bem-vindo aqui. E você, como está, governador? Você também está se cuidando, sua família, todo mundo aí, como é que é? Bom dia. Bom dia, Mário, bom dia a todos, amigos e amigas sintonizados nesta grande audiência aqui, na Bahia inteira. E é um prazer, Mário, mais uma vez estar falando com você. E nesta quarta-feira, eu diria feliz pelos números que eu vi ontem à noite, e quero iniciar a entrevista registrando isso, não pelos números absolutos, porque ele e individuais, que cada dor, cada perda é uma perda de uma família, uma dor de uma família, mas pelo resultado da medida que nós adotamos de aumento do isolamento. 2 notícias chamaram a atenção para mim ontem à noite, que a Bahia subiu de posição, foi para o 6º lugar em isolamento no país, ou seja, tem estudos que são feitos diariamente que apontam o grau de isolamento de cada estado, de cada cidade, e o estado da Bahia subiu para a 6ª posição. Isso é bom porque é a única arma que nós temos contra o vírus, é garantir o isolamento social, e o resultado aparece de imediato. Então, ao mesmo tempo que podemos comemorar subirmos para o 6º lugar em isolamento, ontem à noite eu estava conversando com o secretário Fábio e olhando a curva dos ativos. Então, nós estamos há 3 dias, Mário, com um platô, coisa que não se registrou desde o início da pandemia. Nós temos hoje 9.379 ativos. O que significa isso, governador, ativos? Ativos são as pessoas que estão com vírus, como o nome já diz, ativo, ou seja, pegaram o vírus menos de 14 dias ou estão internadas no hospital, ou no ambulatório, ou na UTI. Então, são essas pessoas que têm a capacidade de transmitir a doença para os outros, que aqueles que já estão curados não transmitem mais a doença. Então, nosso foco e nossa atenção é sempre atuar em cima desses ativos, e não necessariamente no estoque total. Nós temos um total de 14.566 casos. Mas quem já foi curado não é motivo mais de preocupação, porque eles não demandarão mais leitos de UTI, não demandarão mais enfermaria para o coronavírus. Então, há 3 dias, Mário, que nós estamos com o mesmo número de ativos em termos globais. A queda foi 0, alguma coisa, mas isso é insignificante. O mais importante é registrar que há 3 dias nós estamos num platô, e a curva era sempre ascendente, e agora 3 dias no mesmo lugar. Se nós continuarmos assim, mais 2, 3, 4 dias, significa que a curva de curados vai subindo, e nós vamos ter um encontro. E, com isso, significa, eu diria, a porta de saída para que a gente inicie o retorno à normalidade. E por que eu estou dizendo isso, Mário? Porque é uma comprovação
de que deu certo a antecipação dos feriados, houve muita brincadeira das pessoas, muito áudio circulando, que não deu tempo de comprar a roupa nova, não deu tempo de comprar os fogos, fazer a canjica, mas deu resultado há 3 dias. Eu espero que hoje, ao final do dia, também possamos comemorar o 4º dia no mesmo platô, sem crescer o número de ativos. Isso é importante para que a gente possa iniciar a saída o mais breve possível. Governador, eu tenho ouvido, inclusive, o ministro da Saúde interino e outras pessoas falando que o problema agora, em várias partes do Brasil, é a disseminação por pequenas cidades que não têm infraestrutura. E aí eu volto, rapaz, à sua proposta como candidato a governador, né, de construir vários hospitais. A coisa da policlínica, você já fez várias. E eu fico pensando o seguinte: se você não tivesse feito isso, como seria a situação de municípios, até não só pequenos não, médios municípios, municípios polos, que hoje contam com uma infraestrutura absolutamente diferenciada. Diferenciada. Antigamente era hospital, rapaz, pequeno, sem ressonância, sem isso, sem aquilo, sem não sei o quê. Se tem uma coisa que eu sinto que você investiu maciçamente e lutou, e veja que sorte a nossa, não é, de ter acontecido essa pandemia depois desse esforço, porque se fosse antes, nós estaríamos literalmente dentro d'água. Esse efeito descentralização já está servindo para conter isso e salvar vidas do governador? Sim, Mário, com absoluta certeza. Nós temos várias unidades, inclusive algumas em parceria com as prefeituras, que já estão funcionando. A exemplo de Paulo Afonso, onde nós instalamos UTI. Na cidade de Brumado, nós instalamos leitos de UTI no hospital. Agora instalamos a UPA, que estava fechada, para atender Covid. A unidade Caetité, que será o Hospital do Câncer da região, inicialmente ela vai abrir agora a comunidade Covid, então está sendo finalizado. A prefeitura já selecionou a OS, nós já mandamos o tomógrafo para lá. Em Bom Jesus da Lapa, nos próximos dias, o prefeito vai estar abrindo os leitos de UTI, que nós fizemos em parceria, fizemos um convênio e passamos o recurso para que ele fizesse lá na Lapa. Na Chapada Diamantina, o Hospital de Ceaba da Chapada, é um hospital que também está com leitos de UTI. Então, nós, de fato, estamos garantindo. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou ligar para o prefeito Teixeira de Freitas, que é a unidade, o hospital de campanha, na verdade, foi feito como uma extensão do Hospital Municipal lá em Teixeira, ficou pronto, e eu vou ligar agora para o prefeito Timóteo para que o mais rápido possível a gente coloque a unidade em funcionamento. Então, espalhamos unidade UTI no estado inteiro. Algumas ainda estão sendo concluídas, como a de Senhor do Bonfim, mas já que você se referiu ao ministro da Saúde, acho que o governo federal e o ministro poderiam dar uma ajuda grande para a diminuição da disseminação da doença no interior. Nós estamos travando uma batalha, Mário, enorme. Eu agora mesmo recebi um zap aqui do prefeito de Santana, do prefeito de Santa Maria, porque muitas empresas têm conseguido liminar na justiça para transporte interestadual. E são empresas, inclusive, que não fazem transporte regular, que estão fraudando, induzindo os juízes ao erro, porque são empresas que, na verdade, vêm fazer transporte clandestino, camuflado de viagens turísticas. Para ter uma viagem turística ou de visitação, os mesmos passageiros que vêm têm que ser os mesmos que voltam. E eles têm conseguido eliminar porque o juiz se baseia no fato de que a quem cabe regular transporte interestadual
é a ANTT, o órgão federal. Então, em qualquer lugar do mundo, e eu quero fazer um apelo público ao ministro da Saúde, em qualquer lugar do mundo, a pandemia só se conteve, nós só contivemos a contaminação, a humanidade só conteve a humanidade, quando isolou aquela área, quando suspendeu os transportes e a comunicação. A Ásia conseguiu debelar o vírus em pouco tempo. Hoje já voltou à normalidade, porque não teve essa disputa de ações do governo central com os governos locais. Todo mundo agiu na mesma direção, ou seja, na direção de derrotar o vírus. Então, o ministro, que é um general, não se vence uma batalha com o exército dividido, cada um atirando para um lado. Então, eu quero fazer esse apelo público ao ministro, se ele de fato quer nos ajudar o povo brasileiro, o povo baiano, então ajude a que a ANTT suspenda essas autorizações absurdas, porque todos eles trazem pessoas com vírus positivo para cidades que não tinham nenhum caso positivo. E ali a doença se alastra. Então fica aí esse apelo público para que o governo federal, de fato, ajude estados e municípios a impedir que o vírus caminhe para o interior do Brasil, para o interior da Bahia. Rui, eu estou me lembrando aqui, logo no início da pandemia, quando você determinou a Secretaria de Saúde que fizesse a triagem no aeroporto a partir do controle de temperatura. E a Anvisa proibiu. Você conseguiu na justiça, a Anvisa derrubou. Quer dizer, eu não consigo entender como é que... O que é que passa na cabeça dessas pessoas. Eu não consigo. Eu até perguntei a doutor Drauzio Varela, aqui, voltando a conversa com ele, eu digo, vem cá, doutor Drauzio, me explique. O senhor consegue entender o que passa na cabeça do presidente Bolsonaro para ser tão negativista em relação a uma gripezinha, um resfriadinho, a Anvisa não deixa tirar a temperatura, até hoje ele não sancionou os recursos para os estados e municípios. Não é? Fica sempre uma coisinha. O ministro Paulo Guedes, que coisa triste, Rui, chegar e dizer, tratamos bem os nossos adversários, botamos uma bomba no colo deles. Quer dizer, parece, rapaz, um bando de gente cruel, desumano, rapaz, como se não estivesse tratando com seres humanos brasileiros, depois fala de pátria. O Brasil acima de tudo. Vem cá, que Brasil é se não é com os brasileiros? Como é? O outro vira e diz assim, para mim não tem cigano, não tem isso, tem aquilo, só tem brasileiro, quem não quiser de marcha ré. Rui, onde é que nós estamos, Rui Costa? Na barbárie? É inacreditável, Mário, quando você conversa com pessoas de outros países, ou brasileiros que estão lá fora, e você relata isso, que um governo local, um governo de estado, tentou controlar numa pandemia, só medindo a temperatura de quem chegava de avião, para saber se a pessoa estava com febre ou não, para orientar, cadastrar. Quando você diz que o governo federal proibiu, porque diz que é atribuição deles, e eles não fizeram e não fazem isso. É inacreditável a falta de qualquer sensibilidade com relação à saúde pública, com a vida humana. E eu quero dizer a todos que estão ansiosos, como eu estou, para que a vida volte à normalidade. Nós já teríamos voltado à normalidade se o país tivesse enfrentado isso de forma unificada, de forma centralizada, coordenada. Porque outras nações do mundo voltaram rápido. Agora, essa disputa, essa forma de atuar do governo federal só tem prolongado a crise. Porque nós estávamos, Mário, durante quase 60 dias, enquanto nós conseguimos manter ônibus sem entrar, ônibus interestadual sem entrar nas cidades do interior, nós conseguimos manter quase 250 municípios sem nenhuma contaminação. A partir das liminares, em função da posição da ANTT, o vírus começa a se espalhar rapidamente. É elementar isso. O vírus transporta de uma pessoa para outra. Se você impede que uma área contaminada exporte pessoas para outras áreas não contaminadas, você impede a distribuição da doença. Agora, se você facilita isso, inclusive com empresas
que induzem juízes ao erro, porque dizem que fazem transporte regular e não fazem. Essas empresas não são de transporte regular. Você está espalhando vírus pelo interior inteiro, estimulado ou de forma cúmplice por aqueles que deviam regular o serviço, que é a NTT. É muito triste, eu fico realmente perplexo, indignado. Aqui não se trata, Mário, de disputa política, não, se trata de indignação como pai de família, como ser humano que sente a dor do outro. Você vê pessoas indo a óbito, famílias perdendo entes queridos, as pessoas em pânico e, infelizmente, a sensação que eu tenho é que a estratégia sempre foi do governo federal, isso é apenas uma sensação, é de contaminar o máximo de pessoas o mais rápido possível para que todo mundo ganhe imunização, independente de quantos morram. Se vai morrer 50 mil, 100 mil, não interessa, o interessa é contaminar todo mundo de uma vez. Só pode ser isso, porque não é possível que toda ação que o município e o Estado toma, aquilo que o governo federal pode impedir ou atrapalhar, eles fazem, como é o caso da liberação de transporte interestadual, e nós temos que ficar fazendo disputa judicial, empresa por empresa, ação por ação, para poder impedir que as pessoas, que o vírus se distribua no interior da Bahia inteira. Governador, vamos agora uma outra coisa. Você viu ontem aquela ação lá contra o governador do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele é culpado, não sei, não me interessa, quer dizer, não vou lançar nem suspeita, nem defender ele, porque eu não conheço nenhum caso, seria uma leviandade, que aliás no Brasil essa leviandade virou moda, não é? Mas eu não entro nessa. Mas tem algumas coisas muito sintomáticas. Primeiro, o presidente desqualifica com palavrões horríveis os dois governadores que ele considera inimigos, adversários potencial dele. Ele está se esquecendo de você, mas daqui a pouco ele vai chegar a você, porque vai ver que é como dizia a Loteria Federal, seu dia chegará, não é? Porque ele vai ver que você pode ser um potencial candidato a presidente da República contra ele. Então, ele larga aí a Polícia Federal em cima do governador. Bom, autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser que seja uma coisa correta, que tenha dados mesmo, não sei. Mas o fato de deputados ligados, deputada Zambelli e outros deputados ligados a ele anteciparem isso, mostra que realmente parece que o presidente está conseguindo fazer a Polícia do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, o braço político dele que levou até a demissão de Sérgio Moro. O que é que você pensa a respeito disso, Rui? Ô, Mário, eu acho que o nosso Brasil, nosso país, nossa nação, ela está vivendo momentos difíceis, não é de hoje. Ela vive momentos difíceis pelo menos há 5 anos. Eu sempre fui, você deve ter aí dezenas de entrevistas minhas gravadas, sempre fui um crítico muito forte de qualquer transformação em investigações, em apurações que têm todo o direito de serem feitas, têm a legitimidade de ser apurado a verdade dos fatos. Eu sou a favor da transparência absoluta e da apuração total dos fatos, mas na mesma proporção que eu sou a favor de que tudo seja apurado, colocado em absoluta transparência, eu sou veemente contra transformar em espetáculo de televisão, em espetáculo midiático, processos de investigação, porque você condena todos previamente. Isso. Mesmo que o processo depois venha mostrar que a pessoa não tem nenhuma responsabilidade, você já condenou aquela família, você já arrasou a vida daqueles familiares, daquelas crianças, daquelas pessoas envolvidas. Então, sou contra esse espetáculo. Fui contra no passado e sou contra hoje. Acho um absurdo se apropriar de instituições que são a base de qualquer democracia, da Justiça, do Ministério Público e mesmo da Polícia Federal, para transformar as ações de investigação. É investigação, não se trata ainda de condenação de ninguém, em espetáculos midiáticos com fins políticos, partidários e eleitorais.
É disso que se trata, e isso não é novidade. Infelizmente, isso foi feito nos últimos 5 anos ou 6 anos no Brasil. Você olha, eu digo sempre, Rui, qual é o modelo, então, que você considera ideal? O modelo dos países desenvolvidos. Você vê essa cena na Alemanha, na Suíça, em outros países, se faz processo de investigação, se faz apuração, e não se faz esse estardalhaço midiático condenando as pessoas, e isso cumpre mais um fim político, ideológico e partidário do que do processo de investigação. Os objetivos ontem, que era recolher computadores ou celulares, podiam ser feitos da mesma forma sem esse espetáculo. E nesse caso particular, Mário, eu também não quero emitir opinião sobre o conteúdo, eu não tenho informações, não quero ser leviano, nem para inocentar, nem para incriminar, porque eu não conheço o conteúdo da operação e nem estou a fim de conhecer. Os responsáveis pela investigação e futuro julgamento que devem conhecer do processo. Mas eu quero, só como você fez, analisar a forma. Primeiro, o presidente demite um ministro da Justiça dizendo que quer controlar a Polícia Federal, que ele não admite que quem esteja lá não passe relatórios para eles, que ele não despache com ele diariamente, como se a função principal de um presidente da República fosse despachar com o chefe da Polícia Federal, como se o país não tivesse problemas a administrar na saúde, na educação, na infraestrutura, na geração de emprego, na logística, enfim, a dimensão que é o Brasil, tanto problema, o presidente só pensa naquilo. Então, dias depois ele troca o ministro, troca as pessoas da Polícia Federal, e dias depois uma deputada que é conhecida por participar da intimidade da família e do gabinete do ódio, como se fosse algo que ela tivesse participado da organização disso, da elaboração, do planejamento, ela anuncia, o negócio é tão assim, escrachado, que ela dá uma entrevista a uma rádio regional ou nacional e divulga. Gaúcha, rádio Gaúcha. Só faltou marcar a data, a hora, o dia e anunciar tudo. Vai ter a operação XYZ, a Polícia Federal vai fazer isso, vai fazer como se ela fosse a chefe da Polícia Federal. Ou seja, é muito triste por onde o país está indo. Repito, eu não quero aqui julgar o mérito, se tem erro, se não tem erro, se tem desvio, se não tem desvio. Toda apuração deve ser feita. O que eu estou analisando são os aspectos e as circunstâncias que isso foi elaborado, planejado e divulgado, e capitalizado pela família, que tenta transformar instituições públicas em um braço de atuação política partidária, e atuando no mesmo estilo que a milícia do Rio atua nas favelas. Como é que a milícia atua nas favelas? Constrangendo, ameaçando os moradores, ou compra gás, onde a milícia entrega, ou então não tem. A TV a cabo ilícita tem que comprar na mão da milícia, ou seja, tudo construir prédios ilícitos, como o que caiu no Rio de Janeiro, com a participação da milícia e dos políticos envolvidos. Enfim, é toda uma ordem de crimes que tem como base a ameaça da população, das pessoas, o constrangimento. Quer dizer, na favela do Rio, ameaça de morte às pessoas. Na política, está ameaçando, utilizando instrumentos que deveriam ser da República do Brasil, para constranger, ameaçar as pessoas. Então, eu fico muito triste com isso. O Brasil está perdendo o resto de credibilidade que tinha. Isso terá impacto. Vocês podem acreditar no que eu estou dizendo aqui na Rádio Metrópole. Os empresários, os investidores, os trabalhadores, isso terá impacto e está tendo impacto fortíssimo na imagem do Brasil no exterior. E isso terá fortes repercussões na retomada econômica. O Brasil vai penar, e muito, e o povo, infelizmente, Mário, vai sofrer muito ainda pelos próximos 2 anos, pela perda completa de credibilidade internacional do Brasil. Não se faz economia, não se gera emprego sem credibilidade, sem confiança. Essa é a palavra mágica, confiança. E ninguém confia no que está acontecendo no Brasil, naquela imagem de reunião ministerial
que parece eu não sei, eu fico me perguntando todo dia, mas eu pergunto à minha esposa assim, aonde essas pessoas estavam? Eu tenho 57 anos de idade. Em que lugar elas estavam escondidas? Que eu nunca vi tanta loucura, tanta desatino de uma vez só, todo mundo pronunciar, fazer. Então é muito triste isso, e isso se associa, Mário, com outra coisa que eu vi hoje pela manhã cedo, a repercussão da entrevista do William Bonner, da Globo, onde ele falava que a matéria jornalista se referia que ele estava abatido, triste, diferente daquele apresentador da TV que a gente conhece no Jornal das 8, e ele falava que ele está assustado com o volume de ódio que se fez no Brasil. E eu acho que todos nós, brasileiros, temos que fazer uma autorreflexão, uma reflexão do quanto nós contribuímos ou não para o país chegar nesse estágio. Não, um estágio de intolerância, de ódio, de perseguição, onde o Brasil é um barco à deriva que afunda a cada dia, mergulhado no ódio. As pessoas, você vê as imagens, é algo inacreditável o que nós estamos presenciando de manifestações de ódio, de irracionalidade, a palavra é essa. Muita gente virou coisa irracional, sem querer ouvir nenhum argumento, nem ter preocupação com o país. É muito triste o que o Brasil está vivendo, e o povo brasileiro, infelizmente, e o povo baiano, nordestino, que não tem responsabilidade com isso, vai pagar um preço muito alto. Agora, Rui, eu tenho muito receio sobre o futuro. Veja bem o seguinte, há algum tempo o país adotou uma certa leniência. Eu vou citar só um caso. Sérgio Moro, todo poderoso, herói nacional, juiz da Lava Jato, divulga o telefonema da presidente da República em pleno exercício. Absolutamente proibido pela Constituição. Aconteceu o quê? Nada. As instâncias superiores, instadas pela grande mídia e pelo herói que se transformou, a República do Paraná, de Curitiba, ele pediu umas desculpas e ficou por isso mesmo. Agora a gente vê, Rui, o presidente avançando mais em cima das instituições democráticas, cada vez mais. Vai para a porta do Forte Apache, para o quartel-general lá do Exército em Brasília, faz comício, vai para a Esplanada, faz isso, faixas, AI-5 com Bolsonaro, e não acontece nada, não acontece nada. A gente ouve uma reunião como aquela, já estão querendo botar panos quentes até no que Weintraub falou, de prender membros do Supremo Tribunal Federal. Isso é crime! E não acontece nada. Então, eu fico achando que eu não defendo nenhum tipo de golpe. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de lugar nenhum. A democracia acima de tudo, Constituição acima de tudo. Agora o presidente desobedece, os ministros desobedecem descaradamente, com a maior... Paulo Guedes, o que falou de absurdo, Ricardo Salles, Weintraub, Damares e outros, além do próprio presidente. E não acontece nada. Não acontece nada. Quando o ministro seríssimo, Celso de Mello, pergunta à Procuradoria, ele não mandou, ele perguntou à Procuradoria-Geral da República se seria o caso de pegar o celular do presidente da República, o general Augusto Heleno sai com aquela nota apoiada pelo Exército, agora com silêncio, para mim, misterioso, da Marinha Aeronáutica. Também não entendo muito Força Armada. Mas sai, rapaz, quer dizer, e a gente não vê, Rui,
em que ponto, quando a democracia, os democratas, a lei vai chegar para o presidente, não é necessariamente botar ele para fora, mas chegar e dizer, olha, o senhor tem limites, o senhor não é imperador do Brasil. Ele dizer a Constituição sou eu, l'état c'est moi, ele agora é rei Luís da França. Como é que a gente vai conter, Rui? Que garantia a gente tem de que essa democracia nossa não vai acabar mais cedo do que a gente pensa? Ô Mário, eu acho que sua análise é perfeita, porque eu acho que fora da lei não existe democracia. É evidente que cada um de nós pode ter críticas à lei penal, à lei que estabelece relações de comércio, à lei, qualquer lei tributária, podemos ter crítica com várias leis. Agora, não existe Estado de Direito, Estado democrático sem lei. E não existe Estado que exerça a democracia se a lei não é cumprida, seja para quem for. E por isso que eu citei que o Brasil vive uma crise nos últimos 5, 6 anos, que naquele episódio que grampearam a presidência da República de forma ilegal, a grande mídia nacional, e que tem que, neste momento, e eu faço um apelo para que todos, as grandes redes de televisão, os grandes editoriais de jornais, avaliem o quanto eles contribuíram para que nós tivéssemos chegado a essa situação, foram alimentando a serpente até a serpente ficar desse tamanho. E agora não consegue mais dominar a serpente. Porque quando você grampeia a presidência da República sem nenhuma autorização legal e a mídia passa batido nisso e diz que isso é a serviço da nação, e todas as ilegalidades cometidas, sucessivas ilegalidades, porque em tese queria fazer justiça e a mídia passou a legitimar essas ações ilegais. E, por outro lado, as instâncias superiores foram sendo intimidadas pela construção de mídia a não questionar as ilegalidades. E nós chegamos nisso hoje, ao ponto da própria deputada aí, que você se referiu, que antecipou as operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A própria deputada disse agora, ontem, que nós sabemos que a diversão predileta do ex-juiz Sérgio Moro era condenar o PT e absorver o PSDB. Ou seja, ela que também participava disso, então isso vai sendo colocado de forma tão escrachada na rua, ou seja, uma deputada que participa lá do gabinete do ódio diz, olha, tudo bem, você está assim agora, juiz, mas há anos atrás, há meses atrás, você combinava com a gente que ia condenar o PT e absorver o PSDB. E fica tudo por isso mesmo. Ninguém chama para depor para que ela diga o em que momento que ela combinou ou conversou com o ex-juiz sobre condenação de pessoas do PT e absorvição do PSDB. Virou a aplicação da lei no Brasil e das instituições virou um escracho. E aí, quando vira um escracho, ninguém se sente mais na obrigação de seguir nada. É o que está acontecendo agora. Alimentado a serpente. A serpente agora ficou grande e todos agora tentam domá-la e vai ser difícil, não é fácil. Os ataques sistemáticos à democracia, os jornalistas já não conseguem mais fazer matérias na porta do palácio, nos locais públicos, que são ameaçados, constrangidos. Isso é o início do estado de exceção, isso é o início da ditadura. Não tenhamos dúvida disso. Isso é o início, é a mesma prática da milícia nas favelas do Rio, é intimidar os moradores, diz a hora aonde a pessoa tem que comprar gás, aonde tem que comprar o sinal de internet, onde tem que fazer qualquer coisa, você tem que perguntar à milícia, senão ela ameaça, dá tiro, mata. Então, é assim, tá, infelizmente, e eu quero aqui, acho que todas as pessoas de bem, de família no Brasil, precisam acordar para isso. Eu não acredito, me nego a acreditar que instituições fortes que foram fundadas e existem há séculos, vão se curvar
a servirem de braço operacional da milícia ou de práticas de milícia. Eu me nego que instituições fortes, tradicionais, históricas, importantíssimas para o Brasil, sirvam de braço operacional para práticas de milícia, de constrangimento da Suprema Corte brasileira, de constrangimento das instâncias superiores, de constrangimento dos ministérios públicos, sejam eles federais ou estaduais. Acho que a Constituição brasileira tem que prevalecer e os verdadeiros patriotas, não esses patriotas fajutos que usam a bandeira para agredir, porque usam a bandeira para agredir repórter. Isso não é patriota, isso é fascismo, e que se apropria de forma sem nenhuma legitimidade das cores do Brasil. Então, aqueles que amam essa nação, e aqueles que amam a sua carreira, seja do judiciário, seja do Estado, seja das Forças Armadas, aqueles que amam esse país, de fato, têm que fazer prevalecer a lei acima de tudo. Então, a política tem seus defeitos e muitos defeitos, e nós só corrigiremos os defeitos da política com mais democracia, mais transparência, e não com descumprimento de lei ou atitudes e práticas de milícia de favela de Rio de Janeiro. Isso, com certeza, nós não chegaremos a nenhum país que consiga ser respeitado em lugar nenhum com esse tipo de prática. Rui, eu acabei de ter informações agora de que a Polícia Federal está fazendo buscas com Luciano Hang, o velho da não sei onde, aquele que gosta de usar o terno verde e a gravata amarela, como se isso mostrasse patriotismo. Eu só me lembro de Noel Rosa. Luto preto é vaidade nesse funeral de amor. O meu luto é a saudade e saudade não tem cor. Então a gente não precisa também estar exibindo bandeira verde e amarela, querendo roubar o símbolo tão querido da gente para passar para eles. Mas Luciano Hang e Roberto Jefferson estão sendo alvos de buscas da Polícia Federal na investigação de fake news, pelo menos uma boa notícia, né? Rapaz, o presidente da República, eu vi outro dia, Rui, já ia passando, mandou uma mensagem para Sérgio Moro dizendo que você abriu o Hospital Espanhol, deu a exploração para a empresa do filho de Otto Alencar e alimentação para o filho de Ângelo Coronel para vender 6 vezes mais caro. O presidente da República passa aí, você vê que nível de irresponsabilidade é essa, homem. Mário, o problema não é só passar. O problema ele passa para quem? Ele não passou por um ministro que toma cafezinho com ele todos os dias ou que almoça e janta com ele. Ele passou por um ministro da Justiça. O que se induz é que talvez a crescente insatisfação dele com o ministro, talvez, eu estou levantando uma hipótese aqui, não estou afirmando nada, tenha sido de que o ministro não deu sequência a montagens e armações derivadas dessas notícias falsas. Talvez, ao passar por ministro, ele queria que o ministro iniciasse dali operações e montagem de armações contra seus adversários políticos. Talvez tenha sido esse a crescente insatisfação do presidente. Agora, essa operação de hoje, Mário, eu torço que ela tenha pleno êxito, é comandada pelo STF, a Polícia Federal hoje cumpre esse mandato para apurar quem são os responsáveis e quem financia. É uma máquina gigantesca, Mário Kersi, de fake news. Cara, não é cara? Nós estamos finalizando um dossiê dos governadores do Nordeste. É impressionante, a peça publicitária, a peça de notícia falsa, é a mesma. Só muda o nome do governador, a foto ou o nome do estado. E acontece no mesmo dia, na mesma hora, em todos os estados. É algo impressionante o que eles fazem de
reprodução de notícias falsas. Então, tem uma máquina profissional em torno disso. Estima-se, eu não sou especialista nisso, que isso deve custar por mês algo em torno de 6, 7 milhões de reais para manter essa gigantesca estrutura de robô, de informática. É um negócio robusto, pesado, para fazer distribuição de notícias falsas. É uma máquina que não para, ela roda 24 horas por dia. Ontem mesmo eu recebi várias notícias falsas a meu respeito, que as pessoas me passam, ou que está distribuindo no grupo, eu digo, saia desse grupo. Então, eu acho que as coisas não estão perdidas. Quando eu falo de forma triste e até indignado com o Brasil, eu não perdi as esperanças. Eu acredito que o nosso país, as pessoas de bem do Judiciário, as pessoas de bem do Ministério Público, Federal, Estadual, as pessoas de bem das Forças Armadas, as pessoas de bem da Polícia Federal não se deixarão contaminar por esse tipo de prática. Os governos passam, Mário. O meu governo vai passar. Daqui a alguns anos, eu serei história de quem passou pelo governo da Bahia, e todos os governos passam. Agora, as Forças Armadas continuarão existindo no Brasil, com sua tradição, com sua história, com seus acertos, seus defeitos. O Ministério Público continuará existindo, com seus acertos, seus erros. Então, quem faz parte dessas instituições tem que olhar muito além de um governo. Tem que olhar o seguinte: eu participo de uma instituição, tenho orgulho dessa instituição, amo o meu país e não vou fazer bobagem por conta deste ou daquele governo insano. Independente se o governo é de direita, de esquerda, não interessa a matriz ideológica do governo. O que eu acho que as nossas instituições que fortalecem a democracia não podem se curvar a devaneios, a loucuras de governos que são temporários. Repito, seja eles quais forem, os governos, todos eles, são passageiros. Basta olhar a história da humanidade. De qualquer matriz ideológica, são passageiros. As instituições não, elas são permanentes, elas são lembradas ao longo da história. As pessoas podem até ir diminuindo sua presença ou até sumir seus nomes ao longo da história. Agora, as instituições, elas não somem, e por isso eu acredito, tenho fé ainda em nosso Brasil, porque aqueles que compõem essas instituições, repito, Judiciário, Ministério Público, Forças Armadas e todas as outras instituições do Brasil, elas, com certeza, na sua esmagadora maioria, vão zelar pela sua tradição, pela sua história, e não vão se curvar a loucuras momentâneas deste ou daquele governo. Eu estou conversando com Rui Costa, nós estamos conversando para a Bahia toda. Olha, teve um ouvinte que, quando soube que ele entrevistar, pediu para ele dar uma sugestão. O abrigo Dom Pedro II, que funciona aí junto das obras assistenciais de Irmã Dulce, nossa querida Santa Dulce dos pobres, foi esvaziado para reforma. Os idosos, até minha mãe trabalhou lá como dentista, século passado, e é um lugar belíssimo. Eu, quando fui prefeito, ia muito lá, adorava, inclusive a localização é fantástica. E está vazio, está sendo usado apenas como estacionamento para o pessoal das obras de Mandúcio. O pessoal pede, um próprio da prefeitura, eles sabem disso, para ver se você conversa com o prefeito e dá uma utilidade lá para idosos, inclusive, ou alguma coisa em relação. Está cedido às obras sociais uma universidade, um prédio para uma universidade turística, mas eventualmente pode ser pensado também como para a unidade de saúde. O prédio histórico em si, ele não é adequado, porque você teria que fazer grandes modificações que comprometeriam, inclusive, a beleza estética do prédio, mas acho sim que aquele prédio tem um valor importante, seja para instituições Mandus, seja para a cidade. Eu acho que ele tem que ser pensado como um equipamento, sim, que tem que ser utilizado. E aí, meu querido governador, trabalhando muito, jogando duro, segurando na arruela. Você é arruela também, você sabe que todo governador é arruela. Me disseram até, rapaz, me contaram a história, eu não sei se foi com você, agora eu fiquei em dúvida.
de que você até pouco tempo trabalhava com um computador velho, que aí estava fazendo entrevista, o computador pifou. Com ele aqui agora, Rapaz, deixe de ser arruela, rapaz. Esse bolso, que é isso? Isso é tradição. Rapaz, eu conheci vários governadores da Bahia, não teve um mão aberta, só tem arruela, e você com o computador de 10 anos, Rui Costa. Que é isso, rapaz? E é meu, pessoal, tá aqui, eu estou usando ele agora. Só que eu troquei peguei aqui a câmera que vem já com o microfone, porque no dia até eu ia dar uma entrevista na Globo News. Eu já tinha feito 2 entrevistas com ele à tarde, e quando foi à noite ele pifou por alguma razão, mas é um Sony, eu comprei pessoalmente há 10 anos atrás, mas funciona bem aqui. Mas eu já botei outro computador aqui mais moderno para quando precisar. Faça um favor, viu? Deixe de ser arruela, miserinha. Rui, muito obrigado, viu? Conversar com você, rapaz, é sempre bom. Eu gosto pessoalmente de você. Eu admiro você como governador e como pessoa, ser humano. Simples. Não deixou de ser o menino da liberdade. Não tem frescura, não tem, sabe, pose de governador, não tem nada disso, ao mesmo tempo é trabalhador, sério, carne de cabeça, joga duro. A Bahia teve muita sorte está tendo muita sorte de ter você como governador. Um grande abraço para você, Rui. Continue firme, conte com o meu apoio e o apoio da grande maioria da população brasileira, que você merece. Mário, eu que agradeço, e eu quero dizer que essa forma de eu atuar, de eu me comportar, tem muito a ver com a minha educação familiar. Eu sempre, infelizmente, uma das coisas que está me deixando triste esse período é porque o ato de governar que mais me trazia emoção, me trazia alegria, viajar pelo interior, inaugurando coisas e conversando com a população, e nessas conversas eu sempre falava de frases, de ensinamentos que minha mãe me passou. E um dos ensinamentos que ela me dizia é o seguinte: uma das maiores virtudes de qualquer ser humano é a humildade. E isso eu era adolescente, era criança, eu tenho lembranças remotas, mas ela repetia muito aquilo que ela queria que a gente fixasse na mente. E ela dizia, independente do que cada um de vocês seja na vida, nunca perca a humildade. A humildade vai lhe ajudar a chegar mais longe. Então, graças a Deus, isso eu encarnei como ensinamento de minha mãe. Boto o pé no chão, uso aqui no palácio, as pessoas ficam olhando para mim, eu de sandália havaiana, vou na horta, vou cuidar de galinha aqui que eu botei para poder meter a mão na massa. Isso tudo faz com que a gente aprofunde essa relação. Quando você fala de pisar na terra, cuidar de bicho, você começa a ter a relação mais física, inclusive, com a coisa cotidiana, para você nunca esquecer de onde você veio, quem é você, quais são os seus valores. E eu quero, nesse momento aqui, pedir, Mário, contando com sua audiência, a toda a população de Salvador, do interior, gente, está dando certo. Se nós tivéssemos a vacina, seria hoje a solução. Nós não temos. O que é que os países asiáticos conseguiram êxito? Porque ele conseguiu unir a população. Lá tem um marco legal que ele faz a união pela cultura, pela consciência, mas, se for necessário, pelo instrumento da lei. O marco legal brasileiro não permite tanta flexibilidade como eles têm lá. Além de ter uma consciência, uma cultura, uma história de disciplina muito maior do que os ocidentais, nós não temos o marco legal que eles têm, nós temos que ter só a consciência de cada pessoa. Temos 3 dias, eu iniciei essa entrevista falando isso. Mantendo, um platô significa nós estamos numa linha horizontal, para você que está só nos ouvindo e não está vendo a imagem. Então, nós estamos há 3 dias com a linha horizontal dos ativos, ou seja, o número de curados está crescendo nesses 3 dias mais do que o de novos casos, do que o de ativos. Então, se isso permanecer assim, significa que a gente vai iniciar em breve a curva de descida. Não depende só do prefeito da sua cidade, não depende só do governador, depende de você, da sua participação.
do quanto você se empenhar nisso. É aquele negócio, o remédio ruim você toma conta-gotas ou toma de uma vez? Então vamos ajudar para tomar um remédio ruim de uma vez. Ninguém gosta de estar trancado em casa, de estar impedido de sair. Nem minhas filhas, que têm 4 e 6 anos. Minha filha pequenininha ontem estava falando, Malu, meu pai, nunca mais eu fui no cinema, não vi minhas amigas, não fui na minha escola. Então ninguém gosta, mesmo numa casa enorme como essa aqui de Ondina. Imagina uma casa pequena. Mas é um sacrifício que, se a gente tomar o remédio amargo de uma vez só, a gente vai se curar mais rápido. Então, essa semana a gente tirou nesses 9 municípios como uma semana para aumentar o isolamento. Até aqui deu certo, são 3 dias que eu agradeço e bato palma para a população, está dando certo. Se a gente continuar assim, os outros dias da semana, hoje, que é feriado em muitas cidades, infelizmente a cidade de Jiquié não aprovou a Câmara de Vereadores. Fico triste porque as pessoas não conseguem enxergar a diferença entre disputa política municipal e a saúde da população. Por conta da disputa política do município, as pessoas prejudicam a saúde da população. Fico muito triste, eu realmente fiquei... Ontem eu conversei com minha esposa, que é de Jiquié, eu digo, como é que pode, com tantos exemplos aqui, inclusive na Bahia, de governador, prefeito, todo mundo conversando de partidos diferentes, a Câmara de Vereadores de Jiquié não aprovou o feriado de hoje, então hoje não será feriado em Jiquié, por conta de disputas políticas locais, de marcação de posição política com prefeito e vereadores. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar a vida do ser humano, a saúde da população, depois se pensa em eleição, se pensa em política. A política não vai fugir, vai ter eleição esse ano, pode não ser em outubro, vai ser em novembro, pode não ser em novembro, vai ser em dezembro, mas vai ter. Então vai chegar a hora de cada um fazer a sua disputa política, não precisa prejudicar a saúde das pessoas por conta disso. Então, eu quero pedir a todos os baianos e baianas que aproveitem essa semana, vamos fazer uma semana forte, de isolamento forte, evitar contato social, se precisar muito sair na rua, não saia de máscara, não tire a máscara, não bote a máscara no pescoço, não fique tocando na máscara, que você está contaminando provavelmente a sua mão. A função da máscara é deixar na face externa da máscara o vírus, ou seja, servir de uma barreira mecânica. Se você toda hora bota a mão na parte externa, você está levando o vírus para a sua mão. E, portanto, a recomendação não é essa. Eu vejo muitas pessoas manuseando máscara, bota no rosto, bota no pescoço, bota no pescoço, bota no rosto. Isso só leva a contaminação para o corpo, para as mãos e facilita o contágio. Então vamos ficar em casa com fé em Deus. Se a gente conseguir na Bahia manter esse isolamento que conseguimos 3 dias, Mário, sábado, domingo, segunda, e ontem também foi um dia bom, a gente, se conseguir manter aí, com certeza nós chegaremos ao fim dessa pandemia na Bahia, mas depende de nós, faltam poucos dias, então nos ajude essa semana, hoje, amanhã, sexta, vamos até domingo fazer um esforço concentrado aí, um sacrifício concentrado para a gente ver a curva iniciar a sua descida. Ela vinha subindo, para quem não está assistindo, só ouvindo, ela vinha subindo, e agora 3 dias parou de subir, 3 dias. Então, o que nós queremos é que ela comece a cair. Se a gente ficar mais 2, 3, 4 dias assim, nós conseguiremos fazer com que ela comece a cair, e aí a gente vai voltar mais rapidamente ao normal. Que Deus nos abençoe, Mário, muito obrigado, e fé no Brasil, fé nas nossas instituições. Eu acredito na justiça brasileira, eu acredito no Ministério Público, acredito nas Forças Armadas, acredito em todas as instituições que não vão se deixar contaminar pela ideologia, pela política partidária momentânea e pelos governos que são passageiros. Nós temos que agir conforme a Constituição, conforme a lei e conforme o interesse da nação Brasil, do povo brasileiro. Símbolos, muitas vezes, são utilizados de forma a manipular a opinião pública. Eu acho que a cara do povo brasileiro, mais do que a bandeira do Brasil, é o rosto, a face do povo brasileiro. Este é o verdadeiro Brasil, é o povo brasileiro que é o Brasil. Os símbolos servem como referências e muitas vezes como manipulação para grupos ideológicos ou grupos partidários, como já se viu em outras nações na história da humanidade.
Então, eu acredito nisso. Vamos continuar trabalhando. A minha força, a nossa força é o trabalho e vamos seguir em frente, se Deus quiser. Valeu, grande Rui. Um abração, meu querido amigo. Força, saúde para você e sua família. Nós vamos agora para o informe publicitário, encerrar a rede. E Zé Eduardo daqui a pouco entra aí conversando com Léo Prata.